Glória a Deus, aleluia. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. O Senhor está nos preparando, nos adornando, nos ajustando para algo superior, para algo maior, né? Nós declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, vem, 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 vem e entra em nós, domina, Deus controla, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estou animado, Deus colocou uma palavra no meu coração, quero dividir aqui com você, meu irmão. O caminho da salvação, o caminho da salvação. Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do primeiro, João 14, 1 até o 11, nós vamos seguir. Eu não passei os textos para o pessoal da projeção lá, acabei esquecendo. A gente vai devagar aqui para dar tudo certo. O texto diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês realmente me conhecem, conhecem também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus tinha realizado muitas obras na frente desses irmãos aí. Muitas obras. Ao ponto de se tornar óbvio que ele era do Pai, que ele estava no Pai, que o Pai estava nele. Na obra redentora de Deus através de Jesus, ele nos mostra algumas coisas, né? Nos dá um panorama, onde nós vemos, né, Jesus descrever de uma forma até carinhosa. Se você observar, né, ali nesse texto, ele está dizendo: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Tem algo mais, tem algo mais. Isso aqui é só o começo, né? Eu estou indo preparar lugar para vocês. Que ele está cuidando de nós, cuidando da sua igreja. Diz que nos prepara um lugar como quem recebe alguém com honra. Ele fala: ó, eu vou preparar lugar porque eu preciso receber vocês bem. É quase como se ele dissesse assim, né? Ele está indo para o Pai e vai nos levar com ele para estarmos onde ele está, com o Pai. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: eu estou indo
para o Pai. É isso que nós estamos fazendo como igreja. Jesus, Ele está nos levando para onde? Para o Pai, de volta para casa. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Ele veio resgatar aquilo que estava torto, aquilo que estava controverso, aquilo que estava em dúvida, aquilo que estava sendo descartado, perdendo valor. Ele veio atribuir valor. Ele olhou para mim, olhou para você e Ele disse: vale a pena. E Ele estabeleceu um momento e uma forma para que nós pudéssemos retornar, para que nós pudéssemos estar de volta. O cristão tem uma direção, ele está indo para casa, a casa do Pai. Também nos diz que Ele mesmo é o caminho para chegarmos ao Pai. Um caminho por meio do qual conhecemos a verdade e conhecemos a vida. Então é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. O caminho nos dá acesso ao Pai, nos leva até o Pai, nos leva de volta para casa, nos leva para o nosso lugar de origem, nos leva de volta à fonte, para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E é através desse caminho. Como é que eu faço? O caminho da salvação. Você sabe o que significa salvação? Também a gente pode chamar isso de a resolução de todos os problemas. Sabe? Não é só ir para o céu, é muito mais. Salvação é muito mais. Salvação é, sabe, alguém que resolve todos os teus problemas. Existe um caminho para nós andarmos, onde lá estão também todas as respostas. Sabe aquelas dúvidas que você tem? Aquilo que nos deixa confusos. O oposto da palavra dúvida não é fé. O oposto de dúvida é conhecimento. É conhecermos. Quando nós conhecemos a verdade, então nós somos livres. Existe aí um processo, meu irmão, que está acontecendo comigo, com você e com toda a igreja, e nós precisamos entender. Esse processo, ele passa por entrar no caminho, colocar os nossos pés num caminho. Ele passa por conhecermos a verdade. Não é ouvirmos, é conhecermos a verdade. E usufruirmos, entendermos o que é a vida. Porque nós pegamos o bonde dessa vida aqui andando, né? E a gente acha que termina aqui nesses 90 ridículos anos, que alguém pode chegar a viver. Isso aqui não é nada. Deus te fez eterno, meu irmão, a imagem e semelhança. Deus nos fez para vivermos a eternidade tua já começou. Já começou. O que nós estamos fazendo? Preocupados com dinheiro, preocupados com o dia de amanhã, se vamos poder isso, aquilo, os nossos desejos desenfreados, né? É uma coisa maluca o que o ser humano é capaz de desejar. O Deus é o ventre. Ele quer usar esses 90 anos para satisfazer a própria vontade, mas ele esquece que ele pega o bonde andando. E nesse bonde existe um condutor que se chama Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ninguém vai passar despercebido. Todos vão se prostrar um dia e vão reconhecer a soberania, o governo, a autoridade do Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo.
Então isso precisa mudar a nossa forma de enxergar a vida. Nós precisamos enxergar a vida sobre a perspectiva da eternidade, não dos 90 anos. Precisamos enxergar sobre a perspectiva da eternidade. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade sobre você, sobre Deus, sobre tudo. Você quer saber da tua verdade? Você não sabe nem quem você é. Nós precisamos recorrer às fontes, precisamos ir à origem, para sabermos quem nós somos. Não foi eu que decidi estar aqui, eu vou existir, pum, agora eu existo e vou governar aqui, deixa comigo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, deixa comigo. Não fui eu. Tem um coração aqui que faz tum-tum, e não tem nada a ver com a minha decisão. Então eu preciso ser capaz de discernir, de perceber, de me atentar que existe algo maior aí, que se chama a vontade de Deus, e entender que eu preciso reconhecer Ele. E a palavra do Senhor nos diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará a tua vereda. Sabe o que significa endireitar a vereda? Significa, vai fazer sentido a tua existência. Você vai dar frutos, você vai produzir, você vai valer a pena. Você vai olhar para trás e foi construída uma história, tem uma trajetória. History Makers, tem um programa de desenvolvimento para jovens lá da Comunhão Cristã, que se chama History Makers, fazedores de história. É isso, nós precisamos marcar a história, nós precisamos transformar o que está primeiramente na nossa vida, permitir que Deus transforme e depois permitir que Deus haja através de nós, por meio de nós. Mas isso só é possível se nós tivermos uma cerviz dobrável, não uma dura cerviz. Eu preciso ser capaz de reconhecer o Senhor, de me prostrar, de não entender que a minha vida, ela começa e termina em mim mesmo, de achar que tudo sou eu. Calma. Foi Deus que nos deu vontade, que nos deu desejos, que nos deu emoções, e a vida é gostosa, é para viver, mas não sem Ele. Não faz sentido sem Ele. Só faz sentido com Ele. E Jesus, Ele declara lá em João capítulo 15, Ele diz lá: eu sou a videira, vós sois os ramos, vocês estão em mim, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Se vocês não permanecerem, vocês não podem dar frutos. Sem mim nada podeis fazer. Eu estou citando o texto, mas ele nem está planejado aqui, irmã. Não vou saber o versículo para ajudar. Nós precisamos entender. O Senhor, Ele nos dá a vida, mas junto com ela vem propósito, vem a vontade dEle. Meu irmão, Ele já tem traçado os projetos, os planos. Está tudo delineado, está tudo, e nós podemos descobrir isso aos seus pés. Nós podemos, isso pode ser revelado para nós, A palavra de Deus diz que Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, antes da fundação do mundo. Aquilo que era para você fazer, aquilo que você vai ser produtivo, aquilo que vai ser uma bênção, onde você vai ser uma bênção, Deus já preparou esse caminho para nós andarmos, antes mesmo da fundação do mundo. Então, tem mais na vida cristã do que vir à igreja nos domingos, do que frequentar um grupo familiar, embora isso seja fundamental, mas é muito mais que isso, muito mais.
E o Senhor, Ele quer nos conduzir para isso, quer nos ensinar isso, né? Então, entendendo em cima desse texto, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para nos levar ao Pai, para nos levar a tudo isso, a usufruir de tudo isso, né? Nós queremos aqui trazer esses pensamentos aqui, né? Então, ao andar no caminho, né? O caminho, ele nos dá acesso ao Pai, ele nos leva de volta para casa, né? Ao conhecer a verdade, todas as nossas dúvidas, né? As nossas perguntas, nossas incertezas, elas são respondidas, né? Eu descubro o amor de Deus por mim, quem eu sou, o valor que eu tenho. Ao conhecer essa verdade, aí eu sou livre, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a forma de sermos livres, de que forma podemos alcançar a liberdade? Entendendo o quanto que eu sou amado, conhecendo a verdade sobre mim mesmo, né? Essa verdade foi escrita para nós, sobre nós. Aleluia. Ao alcançar a vida junto ao Pai, então nós descobrimos que podemos andar com Deus, viver pelo Espírito de Deus, realizar essas boas obras, né? E manifestar o reino de Deus, a sua justiça, a sua glória, fazendo uma história com Deus. Aleluia. Andar no caminho, conhecer a verdade e receber vida. Repete isso comigo. Andar no caminho, conhecer a verdade e receber vida. Mais uma vez. Andar no caminho, conhecer a verdade e receber vida. É um processo, meu irmão, que já está acontecendo conosco. Já está acontecendo conosco. À medida que nós nos achegamos, né? O que te traz aqui num lugar desse, né? É esse desejo, né? O que te traz aqui na igreja, o que te faz se reunir com os irmãos, reconhecer a vida de Deus no teu irmão, né? O que faz tudo isso acontecer em nós é esse processo de andar no caminho, conhecer a verdade e receber a vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O caminho da salvação. Então, eu quero me dedicar aqui maior tempo para que a gente possa pensar um pouco a respeito do caminho, essa primeira etapa, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Conhecendo a verdade, sou liberto. Conhecendo a verdade, né? Eu entendo o amor de Deus, eu sei a verdade sobre mim, eu consigo caminhar pautado numa verdade, numa realidade, né? E me achegando a Deus, eu obtenho a sua vida, da sua vida. Jesus, ele fala de vida em abundância. É mais do que você tem vivido, é mais do que eu tenho vivido, é mais. Deus tem mais, né? É a vida dele, a vida Zoe, a vida pelo Espírito, né? É essa vida que ele tem para nós. Mas nós só conseguimos alcançar isso colocando os pés num caminho, meu irmão. E é aqui que é importante, porque é onde tudo começa. Reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Senhor. E por que ele é o Senhor? Eu não sei o quanto você já ouviu sobre isso, né? Talvez você esteja recentemente começando a ouvir de Jesus. Eu preciso te dizer, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi gerado num ser humano, Virgem Maria, né? Foi gerado nela, veio como homem, viveu como homem, e não pecou, e viveu em santidade. E nessa vida, nesse processo, ele não poderia morrer, na verdade, porque a morte não tinha domínio sobre ele, porque o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. E quando a morte mata Jesus, vamos falar assim, ela faz a maior besteira que ela poderia fazer, porque aí ela matou quem não poderia matar,
E isso gerou um crédito para mim e para você, né? Ao qual esse crédito, a morte de um santo, né? Ele serve para nos justificar, para nos purificar. E agora nós podemos então colocar os nossos pés num caminho, ao crer nisso, nesse sacrifício, nesse serviço que foi feito, por causa do amor de Deus por nós, ao entregar seu Filho para morrer por nós na cruz, ao permitir isso, Deus amou você, Deus amou você, e isso, para que você pudesse entrar, colocar os seus pés num caminho, conhecer a verdade e receber vida. Aleluia, aleluia. Então, se você está entendendo isso, entendendo o que Jesus fez, então você coloca os pés nesse caminho. E a hora que você coloca os pés nesse caminho, ele é um caminho de santidade, assim como o de Jesus. Ele nos chama para ser santo. A palavra do Senhor nos diz: sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Mas Ele não para em fazer isso por nós, Ele nos dá também o seu Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa ser capacitado para andar numa vida de santidade, para andar nesse caminho. Então nós começamos a trilhar uma vida não mais sozinhos, não é mais carreira solo, é uma carreira com Ele, com o Santo, uma carreira com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirava, que potencializava a vida de Jesus, está em mim, está em você, para nos empoderar, para nos potencializar a viver em retidão, a pensar como o Pai pensa, a sonhar o que o Pai sonha, a sentir o que o Pai quer, a entender e a compreender sua vontade. É isso. É muito mais, é além, é infinitamente mais. Então, a respeito de caminho, Ele nos coloca, Ele nos chama para andar num caminho, nos apresenta o caminho, Ele diz: eu sou o caminho. Então, quando vamos até Jesus, nós estamos indo até esse caminho. Caminho é um lugar, né? Se nós pudéssemos, né, fazendo aqui uma comparação, né? O que é um caminho? Vamos pensar na BR-116, né? É uma BR, é uma rodovia que cruza de norte a sul, né, do país. Então, se eu falar estou na BR-116, você sabe onde estou. Estou num lugar, num caminho. Mas se eu simplesmente, né, se você me ligar e você me perguntar aonde você está, eu falar estou na BR-116, isso não significa muita coisa, porque é muito grande, muito extenso, né? Então eu preciso dizer aonde eu estou, né, em que parte, porque essa BR, esse caminho que é Jesus, ele é uma trajetória para nos levar cada vez mais para o Pai. Quando nós colocamos nossos pés nesse caminho, né, e nós saímos de um local de origem, a palavra diz que Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Então cada vez mais é uma obra progressiva, onde Deus ele está atuando para transformar, para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para mudar a minha trajetória. E eu estou indo para o Pai, entendendo cada vez mais a verdade sobre mim, a verdade sobre Ele, a verdade sobre o próximo, amando Ele, amando o próximo, e entendendo, recebendo vida e tendo vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus vem buscar aqueles que estão no caminho. A importância aqui dessa mensagem é que precisamos estar no caminho. Cada um de vocês está num momento da vida, e também no momento da vida cristã, cada um de nós, mas
Nós estamos no caminho, temos escolhido um caminho, né? E caminho infere um processo, esse processo de deslocamento, de mudança, de transformação. Estar no caminho significa que você saiu de uma rota, de outra localização e foi para aquele caminho. E isso se chama conversão. Estar nesse caminho é converter-se a uma nova rota, a um novo destino. Estar no caminho é sair de um local onde eu estava e ir para um outro local. Conversão, deixar um caminho de pecado que conduz para a morte, e estar no caminho da verdade que conduz para a vida. Meu irmão, exige uma correspondência aqui, porque Deus é um Deus de aliança, exige uma atitude. Conversão é mudar de atitude. Eu estava com uma atitude, agora eu mudei minha atitude, minha forma de viver mudou minha vida. E nós precisamos entender que o que Deus fez, todo esse sacrifício, essa obra dele, foi a parte dele. Mas uma aliança, ela só é estabelecida quando dois concordam. Precisa haver correspondência. Então, vir à igreja, participar de grupo familiar, participar de um movimento religioso, vamos falar dessa forma, não tem a ver com conversão, necessariamente. Não tem a ver necessariamente com conversão. Conversão é botar os pés no caminho. E existem alguns sinais, algumas características, algumas marcas, que quem se converte, que quem sai de um caminho e vai para esse caminho tem. Nós queremos falar sobre elas aqui também. Existe uma mudança, existe a aliança que o Senhor estabelece conosco. Quando nós ceiamos aqui, num domingo de ceia, estamos entendendo, trazendo à memória o sacrifício, aquilo que Ele fez por nós. Estamos trazendo à nossa memória algo entre você e Ele, algo que Ele fez e você correspondeu, algo que Ele propôs e você assinou embaixo. Sim, Senhor, eu quero te seguir. Sim, Senhor, eu quero andar nesse caminho. Sim, Senhor, eu quero deixar de servir a qualquer outro Senhor e servir você. Então é algo muito prático, é algo muito, muito real, é algo sólido. A aliança, ela não é unilateral, ela não parte só de Deus, ela parte de Deus e de mim e de você. Então se firma uma aliança, se firma um pacto. Você tem uma aliança? Se você tem uma aliança, você está no caminho. Se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, então você está no caminho. Se você está no caminho, Ele vem te buscar. Ele vai te reconhecer nesse caminho. A hora que Ele vier, a hora que Ele vier buscar a igreja, todos que estão no caminho são dele. É fácil de localizar. É fácil de localizar. Então nós precisamos colocar os nossos pés nessa caminhada, nessa trajetória, e ir até a vontade de Deus. Deus é amor. Então, em seu rico amor e infinita bondade, Ele nos tornou filhos e nos trata dessa forma, não mais como escravos, nos trata como filhos. Mas isso acontece nesse caminho, a hora que eu coloco os meus pés nele. E a gente precisa ter certeza dessa aliança, certeza desse compromisso, certeza que eu estou com os pés nesse caminho. Isso não pode ser uma dúvida. Eu preciso ter convicção, saber de quem eu sou e saber quem você tem. E isso se dá através de uma conversão genuína, de um relacionamento genuíno com Deus. Quando eu coloco os meus pés de verdade nessa fé, nessa convicção, nessa certeza de que Ele é o Senhor. Sinais desse compromisso, dessa aliança, dessa conversão.
O primeiro sinal que eu quero trazer aqui: temor. Aqueles que colocam os pés nesse caminho, aqueles que estabelecem essa aliança com o Senhor, eles têm temor. Temor. Temor é ser capaz de se colocar debaixo de Deus, de entender a sua soberania, de reconhecer que Ele é o Senhor, que só Ele é Deus, reconhecer a sua grandeza, seu poder, sua autoridade, sua soberania. Ter temor, na real, é ter juízo também, sabe assim, ter um pouquinho de mínimo de juízo, né? É se perceber, né? Eu preciso reconhecer que Deus é o Senhor, Ele é soberano. Nós temos pregado muito nesse tempo sobre um Deus de amor, o Deus de amor, porque Ele é amor. Porque essa face de Deus por muito tempo talvez ficou um pouco escondida, né? A igreja, ela manifestava mais um Deus rude, né? Mas Deus, Ele é amor. Mas Ele não, por ser amor, Ele não flexibiliza a palavra, Ele não flexibiliza, Ele não facilita, Ele não negocia com o pecado, Ele não negocia com o mal, Ele não negocia com as trevas. Então, ou eu estou no caminho, ou eu estou nas trevas. Só tem dois jeitos de viver: no caminho ou nas trevas. E eu preciso escolher isso. Eu preciso me voltar para Deus, né? A palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para começar a ser sábio, você tem que estar temendo a Deus. Você quer pensar em ser sábio, né? Tem que ter temor a Deus. E o conhecimento do santo é prudência. Olha só esse texto, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, prudência. Buscar a Deus, querer buscá-lo, querer conhecê-lo, ir atrás, né, de conhecer Deus, é prudência. Não está fazendo algo a mais, né? É o básico. Nós precisamos, né? Porque é nele que estão as nossas respostas, é dele que vem tudo sobre nós, né? Então, esse primeiro tópico aqui, da caminhada cristã, de colocar os pés nesse caminho, é ter temor, uma marca, né? Meu irmão, e se algum desses sinais, se alguma dessas marcas nós vamos tratando aqui, você sentir, reconhecer que não tem problema nenhum, hoje é o dia de você se converter, hoje é o dia da salvação, né? Porque Deus, Ele não está negociando, né? É aqui, ó, nós vamos para o céu, e o céu é aqui, esse caminho, nós colocamos os pés numa aliança de sangue, não foi brincadeira, foi derramado, né? Todo aquele que nele crê, será salvo, é o que crê que é salvo, e crer implica em atitudes, implica em comportamento, implica em correspondência, implica em compromisso, implica em aliança. E nós vamos, é nisso que nós estamos, né? Não sei se você estava entendendo onde nós estamos, mas é nisso que nós estamos. É algo sério, né? E nós vamos, né? Nós vamos alcançar tudo isso. Já está pago, tudo pago está, é de graça, mas tem que ser acessado. Eu preciso pôr os pés, eu preciso escolher, compromisso. Então, uma segunda característica aqui é colocar Deus em primeiro, né? Quem está nesse caminho, ele tem a atitude de temer a Deus, e ele tem a atitude de colocar Deus em primeiro, né? Ele coloca Deus em primeiro. É quase assim, ó, você está sentado numa cadeira, Senhor, por favor, tenha bondade, aqui é teu lugar, né? Não sou mais eu que estou no comando. É uma atitude, uma escolha, uma decisão, né? E também um reconhecimento, né? Uma vez que eu tenho temor, então eu tenho juízo,
Eu sei que Deus é Deus e Ele precisa estar aqui no controle das coisas, né? Não sou nem eu que faço das batidinhas aqui da caixa, né? Então Ele tem que estar no controle. Ele tem que estar no controle, né? Mateus 16, 25, Jesus diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que coisa, cara. Você tem que perder para ganhar, né? Porque se você quiser reter os teus noventinha, né? Quiser salvar esses noventinha, vai escorrer pelos dedos, né? Só que se eu perder e falar: Senhor, tudo é teu, aí você acha uma eternidade, a tua vida, tua eternidade, né? É muito mais, né? Já começou. Colocar Deus em primeiro envolve confiança em seu amor, nos seus pensamentos, na sua índole. Para Deus ser o primeiro na tua vida, na minha vida, a gente precisa acreditar no caráter de Deus. Eu preciso crer que Ele é amor mesmo, né? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus, Ele vem em Mateus 6,33, Ele diz: buscai o Senhor, seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. É o interesse dele primeiro, é a vontade dele primeiro, é ele na frente, depois as demais coisas, né? Aí eu me conecto com a eternidade, eu me conecto com o relógio de Deus, eu me conecto com aquilo que já está acontecendo nos céus, aquilo que está acontecendo agora, né? Se os nossos olhos espirituais pudessem se abrir, a gente entender o que Deus está fazendo agora, aqui nessa cidade, né? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você faz isso, eu faço isso, fulano, ciclano, cada um faz isso, nós nos conectamos com esse sobrenatural, com aquilo que Deus está realizando, e os resultados da igreja são diferentes. Essa igreja local, ela pode produzir muito diferente, se cada um decidir diferente, se cada um entender diferente, né? Uma característica de quem põe os pés no caminho é que ele estabelece Deus como primeiro. Porque se eu colocar em primeiro, significa que a decisão final agora é dele, sobre as coisas, né? No meu coração eu vou buscar fazer a sua vontade, vou agradá-lo, muda o meu jeito, né, de conduzir a vida, né? E eu só posso fazer isso se eu confio nele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para a gente detectar se a gente já fez isso, meu irmão, você precisa fazer uns testes, né? E Deus, Ele fazia testes, Ele faz testes com a gente. Em alguns momentos Ele pega algo que é teu e né? Para ver como é que você se reage, para ver como você se comporta, né? É muito interessante. Vamos ver Marcos 10, 17 até o 31. Se existe algo na minha vida, na tua vida, meu irmão, que concorre com Deus, né? Isso é o teu Deus, não é Deus, né? É muito forte. Isso muda o resultado da vida, da história. Vamos lá, Marcos 10, 17 até o 31, por gentileza, né? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele
declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. O que Jesus fez? O amou. E por o amar, ele disse: falta uma coisa, meu querido, para você fazer. E ele disse: vá, vende tudo que você tem, tudo, e dê o dinheiro para os pobres. Depois vem, né, e me siga, você terá um tesouro no céu. Daí, pode seguir. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil. E assim o texto segue ali. Até aqui tá bom. O problema não era a riqueza, o problema era o coração, né? O dinheiro, ele precisa estar embaixo dos nossos pés para servir a um propósito, mas o que governa as nossas vidas precisa ser o propósito, e o propósito nós só encontramos nele, né? Infelizmente, aquele rapaz, ele estava se esforçando, né, para alcançar a vida eterna, mas havia um Deus a quem ele se ajoelhava e se prostrava. Ele estava se prostrando diante de outro Deus. Ele estava se prostrando, ele estava adulterando, né, com outro Deus. Ele estava se prostrando diante de outro Deus. E Jesus olhou para ele, o amou e falou a verdade para ele. Ele foi embora triste e abatido. Eu quero crer que esse cara se converteu depois, né? O evangelho correu aquela região. Ele com certeza veio para Jesus, né? Mas vamos ver também Gênesis 22, 1 e 2, né? Gênesis 22, 1 a 2. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre as montanhas. Só até aqui, você sabe a história. O mesmo teste, né? Só que Abraão tinha esperado por esse filho a vida inteira, né? Para ele não eram as riquezas o problema é que ele queria muito esse filho, o filho de Sara. E Deus fala para ele: ó, põe aí no altar, ele é meu, não é teu. E aí ele perdeu para ganhar, né? Ele colocou ali no altar e ganhou o filho. Ganhou muito mais que o filho, porque agora ele é aprovado por Deus. Ele foi promovido, né? Ele creu no caráter de Deus. Ele creu que Deus era capaz de tudo, porque foi Deus que fez o milagre de vir o filho e poderia ressuscitá-lo, poderia fazer o que ele quisesse. Ele confiou que Deus era amor. Quem é o teu Isaque, meu irmão? Qual é o teu tesouro? O que concorre com Deus? Nesse caminho onde nós colocamos nossos pés, é necessário temor, e é necessário o Senhor estar acima de todas as coisas. É necessário passarmos nesse teste. Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus inteiros, íntegros para Ele. Ele quer operar infinitamente mais. Pode até parecer por algum momento que você está perdendo algo, mas você só está ganhando. O Jesus prometeu para ele uma fortuna no céu. Falou: dá tudo que você tem aos pobres, vem e me segue, porque isso está te fazendo mal. Se prostrar diante desse Deus está te matando. Deixa esse Deus
e vem me seguir. Você vai ter muito mais. E Jesus, ele diz, ali nesse mesmo texto, no complemento ali, ele diz, qualquer um que deixar pai, mãe, dinheiro, o que for, nessa terra, ainda nessa vida, vai receber muito mais, em dobro. Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus está interessado no teu coração, na inteireza do teu coração. E talvez tenha alguns altares, ao qual em alguns momentos, eu e você ainda temos nos prostrado. Isso precisa cessar. Nós precisamos ser inteiros para Deus. Nesse caminho não tem negociação. Só existe um Senhor, só existe um Rei dos Reis, só existe um Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E uma última característica, né, de quem está nesse caminho, dos corações que andam, que colocam os pés nesse caminho. Então o primeiro, temer a Deus, o temor ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, é o segundo. E terceira característica que eu trouxe aqui, é um coração contrito e quebrantado. Coração contrito e quebrantado. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, Ele não está buscando sacrifícios, Ele não está buscando frequência em culto somente, frequência em grupo familiar somente, Ele não está buscando esforços, Ele não busca um sacrifício nosso. Ele quer nos capacitar para a vida cristã. Mas o que Ele busca, para Ele poder fazer isso, para Ele poder operar a verdade e a vida em nós, nesse caminho, Ele precisa encontrar um coração contrito e quebrantado, capaz de se ajoelhar diante dEle, de estabelecer Ele como Senhor, de chamar Ele de Pai, mas tratá-lo como Senhor. Nós somos escravos não porque Ele nos obriga, nós chamamos de Senhor, nos submetemos a Ele como Senhor, mas Ele nos torna livres. O único Senhor que nos torna livres é esse Senhor. Qualquer outro Senhor que nós formos servir, Ele vai te oprimir e vai te escravizar. Ele vai calcar os pés sobre o teu pescoço. Assim como o jovem rico ali estava sofrendo com as riquezas que ele tinha. Mas esse Senhor, Ele nos torna livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós nos apresentamos, sujeitamos a Ele como Senhor, e aí Ele fala, ok, eu sou o Senhor, mas eu te torno livre, e agora você é filho. Ele nos adota como filhos. Mas aí nós somos escravos por amor. O coração quebrantado, ele se submete por amar, por constrangimento. O coração quebrantado, ele recebe o amor, porque o coração quebrantado, ele não despreza. Isso significa que ele derrama no quebrantado o amor dele. Ele se revela, ele se mostra amoroso, se mostra a Deus para aqueles que se aproximam dele com fé, crendo. O quebrantado, ele tem gratidão no coração. O quebrantado, ele tem consciência de ser amado, e ele é escravo por amor. Ele decide se sujeitar, mesmo sendo livre. Então são essas características daqueles que colocam os pés nesse caminho, e nós precisamos reconhecer ela em nós. Nós precisamos fazer uma reflexão, precisamos olhar para nós mesmos e entender se nós estamos entendendo.
com quem nós estamos nos aliançando, com quem nós estamos nos relacionando. Quem é Deus? Um Pai amoroso, mas Ele é reto e santo. Reto e santo. E não folga com a injustiça, não folga com o pecado. Esse é o nosso Deus. Então nós somos chamados para andar nesse caminho, para conhecer a verdade e para receber vida. Isso acontece dessa forma, com um coração contrito e quebrantado, colocando Ele acima de todas as coisas e tendo temor nos nossos corações. Aleluia, amém. Você recebe essa palavra? É para nossa edificação, é para temermos, é para nos alinharmos, é para andarmos, seguirmos um Deus verdadeiro, justo, reto, santo. Vamos colocar de pé. Queria chamar os irmãos do louvor. Meu irmão, Deus não está buscando religiosidade, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. E como nós podemos corresponder verdadeiramente a Deus? Colocando os nossos pés nesse caminho e identificando em nós esses elementos, essas características, como cristãos. Evangelho de João 4:23, para encerrarmos. Ele fala sobre o que Deus está de fato procurando. E Ele diz que isso vai acontecer. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Somente aqueles que têm uma aliança, aqueles que são remidos, aqueles que colocam os pés nesse caminho, conseguem isso, conseguem gerar uma adoração verdadeira e genuína, cheiro suave para Deus. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou, Jesus disse. Jesus declarou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sou eu e é você, meu irmão. Nós temos a oportunidade nessa noite de nos arrependermos, todos nós, precisamos entender, nos alinhar a Deus, entender o projeto de Deus, entender o que Ele está fazendo, e entender que nele nós temos vida. E nós encontramos isso nele. Nós encontramos isso nele, andando nesse caminho de santidade. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, porque ela nos ajuda a entender. Ela é como um prumo, ela é como uma linha de medir, ela baliza, Senhor, a nossa existência, ela se posiciona lado a lado conosco. Na verdade, a tua palavra, ela entra dentro de nós, ela é como uma espada, Deus, que transpassa, separando alma e espírito, juntas e medulas. Ela nos ajuda a entender, ela nos ajuda a compreender, Deus, como o Senhor é. E o teu Espírito Santo, Ele nos capacita para andarmos nessa santidade. Ele nos capacita para andarmos em retidão. Ele nos capacita para honrarmos ao Senhor, Deus, porque nós somos chamados e temos um propósito, que é manifestar o reino de Deus e a sua justiça, manifestar a sua glória. Mas isso só é possível, Senhor, quando o teu reino chega, Deus, e a tua vontade, ela opera em nós. Quando o teu reino chega em nós, quando a tua vontade é maior em nós do que a tua vontade, a nossa própria vontade, nós queremos declarar, Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, em nome de Jesus.
seja feita a tua vontade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos ao Senhor, nós reconhecemos a tua autoridade e nós queremos agradecer, Deus, porque o Senhor está operando em nós.